Sarà quel che sarà. Peggio del presente non sarà. Tentiamo la sorte, e poiché abbiamo presto o tardi da morire, tanto vale di lasciare la nostra pelle in America, come in Europa. Viva l'America! Morte ai signori! Noi andiamo in Brasile. Ora toccherà ai padroni lavorare la terra. Dizendo palavras como estas é que muitos italianos imigraram. Na segunda metade do século XIX, a Europa encontrava-se marcada por diversas revoluções. Somente signori podiam votar e ser votados, ou seja, quem possuía patrimônio ou renda. 4/5 da população não contavam com a mínima importância. A malária matava 40.000 pessoas por ano, a pelagra 100.000. Entre 1884 e 87, a cólera matou 50.000 pessoas. A comida era escassa e a higiene nula. Os colonos eram explorados e não tinham nenhum vínculo com a terra. Por isso, havia uma vontade imensa não somente de possuí-la, mas de sair da miséria, de conquistar uma dignidade. A imigração era uma solução de sobrevivência para as famílias. Cerca de 7 milhões de italianos imigraram entre 1860 e 1920, na chamada Grande Imigração. Destes, 30% eram vênetos, pequenos proprietários, arrendatários ou meeiros. Além disso, a possibilidade de acesso à terra era um estímulo decisivo para encarar a arriscada viagem. E foi nessas condições que Olívio Antônio Mosqueta decidiu emigrar para o Brasil com sua esposa Teresa Chapinotto e juntamente com a família de seus sogros Isidoro Chapinotto e Caterina e seus cunhados. Marcos Colato, descendente de Olivo e bisneto de Sigismondo, foi um dos que pesquisou e resgatou muitas das informações que temos hoje sobre a família. O que me levou muito a pesquisar os antepassados foi muito em função da minha infância também. E quando eu tive a oportunidade, em 1996 praticamente, que eu vim morar em Bento Gonçalves, eu me dediquei a procurar e a pesquisar toda a família Mosqueta, que até então não tinha nada compilado, juntado. A partir daí eu pesquisei em diversos cartórios e consegui localizar então os dados, né? E a partir daí, com a descoberta da placa do registro do falecimento do Olívio Mosqueta, que estava na casinha do Taufer, né? A partir dali eu consegui começar a juntar os dados e montei todo um processo que resultou na cidadania italiana, né, de toda a descendência dos Mosqueta. E com esses dados todos que eu consegui obter, passei também muito a Denise e com essas informações a Denise, por coincidência, por vontade, por felicidade nossa principalmente, ela conseguiu localizar os nossos antepassados. E a partir daí passamos a realizar esses diversos encontros que resultaram e que resultarão nesta festa do 5º encontro dos Mosquetas aqui em Carlos Barbosa. Para nós e para mim especialmente é uma grande felicidade ter contribuído com isso. Olivo era filho de Ana de Favre e Lorenzo Mosqueta. Nasceu no dia 19 de julho de 1853 em Soligo, uma fração de Farra de Soligo, na província de Treviso, na região do Vêneto, na Itália. Teresa nasceu no dia 15 de outubro de 1856 e era natural de Solighetto, uma fração de Pieve de Soligo, na província de Treviso, na região do Vêneto. Os dois casaram em Solighetto no dia 14 de novembro de 1877. Estabeleceram-se no lote número 13, adjacente ao número 12, na Capela São Silvestre, em Carlos Barbosa. Tiveram 9 filhos: Margarita, Vicente, Valentim, Sigismondo, José, Augusta, Maria, Catarina e Isidoro.
Na tentativa de registrar e resgatar um pouco da história e costumes dos nossos antepassados, realizamos algumas entrevistas com descendentes da família Mosqueta e pessoas que conheciam a família. As casas normalmente eram feitas com um porão de pedra e o restante de madeira. Eram construídas em duas partes. A cozinha ficava separada do resto da casa por precaução. Caso algum incêndio ocorresse, o restante da casa era preservado. Adelaide foi acompanhante de Margarita Mosqueta quando ela era viúva e descreve como era sua casa. O casarão dela, assim, era a cozinha e uma sala eram distanciadas da onde as pessoas dormiam, né? Então a cozinha e uma sala eram mais baixinhas. E às vezes na casa da gente nem tinha, mas na casa dela era calçada. A casa dela, onde eram os quartos, era assim, um corredor no meio e quarto lado a lado, né? Então a gente estendia um quarto, então onde que era que nem, era assim um lugar que quando chovesse, tinha roupa que não estava bem seca, então tinha uns aramezinhos, colocava, né? Eu e ela, a gente fazia, ela com a sua bengala, mas a gente fazia, né? Para estender as roupas lá, né? Lençóis, coisas assim, né? Naqueles tempos, as famílias possuíam hábitos simples e as crianças tinham suas próprias brincadeiras. Aqui era muito divertido. Tudo de graça. Naquela época era uma diversão sadia. Não é a malandragem que tem hoje, aquelas perguntas, era tudo sadio. Aquela coisa toda que fazia muitas festas, brincava. Quando eu dizia uma vez, o meu irmão mandou botar em cima de um porco, eu caí e destroquei a mão aqui, ó. Porque você brincava, era só com porco, com cachorro, com tudo que era porcaria, era só pedra aqui fora. Nós subíamos nas árvores em cima e com espinho tirava bergamota, lima. Era isso aí a infância. E naquele tempo não tinha infância. Aos 5, 6 anos caminhava, começava a trabalhar. Muitos dos hábitos e costumes que possuímos hoje foram herdados de nossos antepassados. Tomar café com vinho ou graspa, comer polenta com leite e outros mais comuns, como comer polenta, fortaia e radite. Uma coisa peculiar é que quando servia café com leite para ela, que ela não queria muito leite, porque ela tinha enjoado do leite, porque nessa casa da Nina ela servia sempre polenta e leite, de manhã, de noite, e fazia a menina comer, né? Sim. E todos os dias isso, ela enjoou do leite, né? Ela de manhã cedo eu tomava meu café, que eu gosto, até dia de hoje, o café preto com vinho. Eu ganhava o café preto com vinho e aprontava aquela água que eu te falei, né? E depois eu ia embora, ia para casa, e quando era de noitezinha, fazia o mesmo trajeto e voltava de novo. Os Mosqueta ainda hoje gostam de vinho. Ah, sim, meu pai tomava vinho de manhã, de meio-dia e de noite. 3 vezes por dia. Eu tinha pipa aqui embaixo, não sei se tem ainda pipa aí, tem umas pipas aí. Eu tinha sempre pipa. Eu nunca posso dizer, eu fazia vinho, né, subir em cima daquela, eu ensino a pisar uva. Naquele tempo eu fazia uva sim, muita uva pisei aí. Nossos antepassados viviam da agricultura e com muita dificuldade plantavam e criavam vacas e outros animais para o sustento. Com ferramentas simples, poucos recursos e muita força de vontade, eles desbravaram as colônias. Trigo, avena, horto, cevada, lentilha, aipim de 2 anos, tudo que é montanha. Claro que paieira você nem sabe o que é, eu acho. Paieira, sim. Inverno. Aqueles arrancavam com Tava duas... tudo de preto, né? Então levava o café de manhã, tu comia, põe café e deu o toque tudo dentro. Eu tirar e a Maria cortar. Cortar, quando usava 2 para Sei puxar. lá, nos pés não tinha slack uma vez. Aqui era muito espinho, aquele espinho grudado. Os putos botam que duro, mas aquele duro, com a enxada não dava. E aquele frio, né? E trabalhar na roça não era fácil. Olha, eu quando eu ia lá na tia Nina, nós ia lá para tirar pinhão, porque ninguém queria tirar pinhão. Daí o tio convidava, dizia tal dia, desce mundo pra cá, né? Então, nós dizia, o pai contava na frente, eu atrás da cavalota, no cavalo e nós ia. E era miséria, cara.
Perché era tutta più brava che si feia, a 6 anni che ho saputo se laurea per le vacchette, era se laurea con Zappa, con Roncon, se le vacchette che si via, e si via la fabbrichetta del formai, e allora c'è moschetta, sì, la vita. E se sapessi da quanto pan che ho mangiato, puenta o mangiare radici, sapevo. Il formento lo vendesse per pagarmi i debiti. I primi che venissi d'Italia, qui mio nonno, mi pare che gli hanno a pagare, dopo gli ha fatto per aperto fuori, allora gli diceva i recibi, gli diceva il titolo finitivo, vedere che una volta per pagare qua gli diceva che era il titolo finitivo. A fé e a religiosidade estavam sempre presentes na vida dos imigrantes. Os eventos religiosos eram motivo de encontro e socialização das comunidades. Muitos costumes e hábitos vinham das crenças da Igreja Católica e as pessoas respeitavam e temiam os preceitos da igreja. Uma estima muito grande, que era algo precioso para ela, era um presépio. E ela fazia esse presépio, a Nina, na casa dela, bem grande, porque tinha bastante personagens esse presépio, não era só o presépio em si de Jesus, Maria, os magos, os pastores, tinha a casa vizinha, que tinha uma mulher, tinha galinha, tinha pinto, tinha o cercadinho da horta, né? Era tudo imagens assim. Ela dizia que essa mulher era a primeira que tinha ido levar comida para Maria, né? Então tinha bastante personagens, né? Então faziam esse presépio bem grande e costumavam ir no Natal os moradores da comunidade na casa dela ver o presépio e não na igreja, né? Porque na igreja não era feito, era na casa dela que faziam o presépio. E nós ia quase todos os anos nós ia lá visitar um lindo de um presépio que ninguém tinha. Quando era a véspera de Natal, em domingo, ou no Natal mesmo, o pessoal ia todos lá ver o tal de Pinheirinho. Na época você podia usar o pinheirinho mesmo, Sim, né? Não tinha artificial, era cortar um pinheiro. Cortar um pinheiro, mas na época não tinha lei que tem agora, né? Ela botava aquelas barbas de pau, ela enfeitava assim. Na Sexta-feira Santa, no dia antes, eles tinham que aprontar bastante pasto, bastante lenha, tudo para Sexta-feira Santa, que na Sexta-feira Santa ela dizia que não podia usar o martelo, o machado, que foram todas coisas que feriram Jesus, que era proibido usar isso, que não podia fazer barulho, né, que não podia trabalhar nesse dia, né. Da Sexta-feira Santa, uma ocasião, eu disse, eu tenho que ir para casa porque eu tenho que fazer o pão, né? Ela disse, mas vá, que a Nina dizia que o meio-dia de fare il pão, a Sexta-feira Santa, que com o cheirinho do pão, Jesus ressuscitava, né? De um lado ela dizia que não era para trabalhar com coisas, na Sexta-feira Santa que era para respeitar. E do outro lado que era para fazer o pão, que daí Jesus sentia o cheirinho do pão e ele ressuscitava, né? Allora quando veniva a Settimana Santa, lei c'aveva più di 20 metri di roba e allora gli feia braghe, camicie, vestiti, perché venisse roba nova, vera? Sim. A fé esteve sempre presente em nossa família. Olivo foi testemunha da doação do terreno para a construção da primeira igreja de São Silvestre e seus filhos ajudaram em sua construção. Gli ha fatto su, era una chiesetta là, e era davanti piena di sotto di quella, una povera chiesetta di tole, e io volevo fare che, e allora bisogna farla su, no? E allora gli ho detto, cosa fai? E che ne ho questi? E ho detto, sei tacca via perché lì bisogna che salta fuori, vero? E allora gli ho fatto questa festa un po' calore in fiera, gli ho fatto su la chiesa, no? E era difficile che era una volta. Ma l'idea ha diritto di cada socio una gallina, onde che ne aveva tante due, vero? E onde arrivati in dia due, in dia vera, sapeva idea, no? Invece di andare in due, in dia tre, dopo, vero? Já existiam na época os ciganos, povos nômades que vivem em pequenos grupos originários da Europa.
Fui lá em Cigana, então ele estava doente na cama, meu pai. Então ela disse para ficar bem, botar a cadeira, que ele faz a polenta em cima da cabeça. E para a mãe, então, outra panela. E ficasse pelo menos uma hora, né? Enquanto eles estavam lá, eles iam rezando com a calheira da polenta do nono e a panela da cabeça da nona. E quando foi que eles iam embora, se despedir, eles disseram, bem, agora nós vamos sair, vocês vão ficar curados os dois. Vocês ficam mais uma hora com a calheira na cabeça e a nona também, os dois bem quietinhos, concentrados, que vocês vão ficar bom de saúde, não foi assim, mãe? E daí como é que ficou quando eles tiraram a calheira e a panela? Não encontrou mais nada. Tudo limpo, levaram embora a linguiça, sacola. Meu pai vinha lá dizer, olha, vocês que vêm Cigana, não abrem a porta, pelo amor de Deus, meu pai dizia isso aí. Os jovens namoravam e constituíam uma família com pouca idade. O cortejo e os namoros eram controlados e isso fazia com que casassem cedo. As festas de casamento eram simples e poucos eram os presentes. Os jovens casais começavam a vida com pouquíssimos recursos. Podia, mas só que a minha mãe fica na sala e ela na cozinha. Cuidando, né? Cuidando, eu na sala e na cozinha. Eles fomos lá embaixo na festa e começamos a falar assim. Aí nós sentamos de tarde, depois do almoço, sentamos lá na mesa tomando refrigerante. Ele não quis que eu sentasse bem perto dele. E quando vim para casa, ele quis que eu viesse para casa na frente com ele. Aí então ele disse assim, ele pediu, quem é essa guria ali? O meu irmão Adriano disse, é minha irmã. Começaram então a me acompanhar até em casa. Mas só se encontrava no domingo, assim, né? Então ele disse assim para os amigos dele, hoje que eu quero pegar o Lima. E aí foi assim. Aí depois daí nós namorei só 5 meses. Bem certo, 5 meses comecei a namorar. Dia 7, não sei que tinha uma festa de primeiro 7 de Castro. E no dia 7 de fevereiro, casei 5 meses, bem certo. Ele só contava que, assim, de vez em quando, das histórias que ele saía namorar cavalo, né? E aí ficava aquele namoro à distância, né? O mais bem visto era quem tinha o melhor cavalo, então tinha todas aquelas coisas, né? E coisas que antigamente eram bastante valorizadas, né? Totalmente diferente do que existe hoje, valorização em diversos outros aspectos, né? Que uma vez o presente de casamento da noiva era uma xícara de porcelana e só a mulher tinha essa xícara, os homens e filhos e todos tomavam na caneca, né? Mas era uma xícara que ela nunca tomou porque ela ainda é pintada a ouro mesmo, assim, trabalhada, né? E no fundo da xícara não tem inscrição, porque naquele tempo não tinha carimbo, né? Era pelo número. Muitos eram os tabus existentes, principalmente em torno da sexualidade e dos nascimentos das crianças. Poucas eram as informações e muitas crenças eram seguidas à risca, principalmente no período da quarentena e na primeira menstruação. E daí essa Nina orientou ela, né, como ela tinha que proceder e que não podia molhar os pés, que não podia tomar banho, que não podia lavar a cabeça, que senão ela morria, né? Que o sangue, em vez de ter o seu ciclo normal descer, ia ir para a cabeça, né? Então minha mãe passou a vida inteira com esse medo, e principalmente tomar banho e lavar a cabeça que ela podia morrer por causa disso. Né? Os italianos normalmente eram rígidos e exigentes com as crianças. A vida era difícil e os antigos criavam seus filhos com muito rigor e autoridade. Nunca bateu em ninguém. Meu pai nunca bateu. Não pegou uma vara para bater em ninguém. Tinha autoridade, sim. Ele dizia uma coisa, não tinha que retrucar, né? Ele dizia uma coisa, enfim. Uma vez eu queria ir no baile, ele não, aqui não. Não vai ninguém no baile naquela época lá. Eu recomendava muito quando ia no colégio. Se nós contássemos alguma coisa em casa de malandragem que nós fazíamos no colégio, não ia apanhar não. Nós ficávamos de castigo. Eu nunca fiquei de castigo, eu era um dos mais obedientes, que era sempre na frente. Mas os que ficavam de castigo, tinha o Lourenço Ladri ali, Deus o livre. Ela tinha aquelas bengalas para andar e quando tinha os cachorros, os gatos, quando incomodava, era a defesa dela, né? Ela não tinha como correr atrás e ela
Nosso nono era assim, ele era violento, né? Por qualquer coisa, ele não deixava comer uva nem nada, né? E uma vez, peguei e falei, comi uva, né? Então, levou todos menorzinhos, né? Aí, no poteiro, tinha aquela casinha onde os porcos iam dormir, assim, no canto da taipa, assim. Aí, botei todos os pequenos lá embaixo, nós, os mais grandes, fomos tirar uva, né? Feixe de uva, levemos lá embaixo pra comer. Só que ele era perto de meio-dia, foi na cozinha, não viu ninguém, ele calculou, né? Mas veio pra cima, e quando ele chegou perto, nós mais grandes fugimos, né? E os pequenos ficaram lá. E tinha um barranco alto, uns 2 metros, ele pegava pro braço e jogava pra cima do barranco como que fosse braço de lenha. Para impor limites para as crianças, era comum pessoas mais velhas contar histórias sobre as almas, o diabo e o inferno para assustá-las. As pessoas ficavam dizendo, mas tu passa aquele mato lá, porque o diabo vai te pegar uma noite mesmo. Quando fazia alguma coisa errada, porque te vai no inferno. Sim, porque aí as almas, e tinha as almas que apareciam, ninguém nada, isso era tudo coisa da cabeça. Sim, invenção, né, pra dar limite para as crianças, né? Para fazer, amedrontar as crianças para... Enfim, a gente sabe que assim, altos e baixos, mas tu quer também ela acima de tudo, ela pode até me xingar alguma vez, mas criança, isso tudo certo se faz, né? É verdade. E também outra, é uma maneira de ensinar também, né? Que possamos aceitar a simplicidade de nossos ancestrais e reconhecer todo o seu afeto escondido atrás daqueles rostos sérios, das suas atitudes rígidas, da pouca demonstração de afeto. Eles não podiam cocolar i bambini per não diventare manhosi, porque precisavam criar filhos fortes que vencessem na vida. Hoje, temos a oportunidade de conhecer um pouco de nossas raízes e reconhecer que temos muito de nossos ancestrais. Foram eles que nos transmitiram valores, fé, esperança. Aprendemos a trabalhar e lutar por uma vida mais digna. Aprendemos também com seus erros e defeitos, pois, ao identificá-los, podemos aprender e melhorar. Isso é honrar pai e mãe.